Então, pessoal, como nós falamos, como faz para resfriar a nossa pele, né, baixar a nossa temperatura, agora nós vamos falar um pouco também de quem controla essa temperatura corporal, né? Como que a gente controla, que parte do cérebro nosso controla a temperatura corporal? O controle da temperatura corporal humana é realizado pelo hipotálamo, né, conhecido como o termostato biológico do ser humano. Uma porção pequena do encéfalo, que também está relacionado com emocional, respostas sexuais, apetite e regulação hídrica. Né? Então, assim, ele é responsável por muita coisa, apesar de ser pequeno. Né? Sinais enviados, termorreceptores do nosso corpo localizados na pele, né, que são por cima da pele, que não sente frio, a gente arrepia, né? Então, esses são termorreceptores, né, que são localizados na pele. E a temperatura do sangue, que passa pelo hipotálamo, né, descrevem a condição de aquecimento corporal. Ou seja, quando o sangue passa no hipotálamo, ele vai descrever, está frio ou está quente, está frio ou está quente, está morno, está bom, está ruim. Então o sangue vai levar isso aí, vai passar no hipotálamo, o hipotálamo vai entender, está frio, tenho que aquecer. Ele vai mandar um sinal elétrico, né, para o cérebro, e o cérebro vai falar, olha, aquece, e aí o sangue, né, vai correr e vai aquecer. Então o que acontece? Quando ele passou pelo hipotálamo, né, e falou, olha, tá quente, tá frio, né, vai sair essa captação. E uma vez que sejam captados sinais de resfriamento, o cérebro da produção de calor do hipotálamo é ativado, né, enviando estímulos elétricos, como eu falei para vocês, através dos nervos simpáticos, que causam uma vasoconstrução, né, com os capilares da pele, reduzindo o fluxo de sangue superficial e mantendo o calor do corpo nos órgãos localizados mais profundamente. Como assim, professor? O que acontece? Quando se sente frio, o que o cérebro manda para o sangue? Olha, deixa de resfriar a pele, né? Deixa de aquecer a pele e aquece os órgãos mais importantes. Então é por isso que a gente, quando sente frio, nossa pele gela, os dedos ficam cianóticos, né? Quando a gente está fazendo uma hipotermia, porque o sangue para de levar às extremidades e focaliza nos órgãos internos que nós temos, né? Nos órgãos nossos mais importantes, né? Coração, rins, pulmão, todos eles são bem importantes, então eles ficam mais aquecidos, certo? Esse estímulo também contrai os músculos, né, eretores dos pelos para criar uma camada de ar. O que acontece? Os nossos pelos, quando a gente arrepia, a musculatura dele contraiu para criar uma camada de ar que vai manter nosso aquecimento. Mas isso aí é usado muito em mamífero que tem pelos, né? Cachorro. Então, assim, o ser humano, apesar de ter pelos nele, né, não faz essa termostática dele de segurar o frio através do pelo, né? Ele faz sim essa corrente, mas não segura o frio como um animal de pelo, certo, pessoal? Então, assim, vendo tudo isso aí que ele contrai, né, a musculatura, tudo isso é feito pela nossa parte do cérebro que é o hipótálamo, né? Ele vai fazer tudo isso aí, tá, pessoal? Então a gente tem que ter uma atenção muito grande. Onde fica localizado o hipótálamo? Vou mandar uma figura para vocês na apostila que vocês vão ver. Ele fica localizado num pedacinho do cérebro da gente aqui na lateral. Então, às vezes a gente leva uma pancada, né? A gente leva uma porrada. Então, assim, a gente vê que é perigoso a gente bater a cabeça, né? A gente tem que ficar muito atento nisso aí, porque, como eu falei para vocês, ele é responsável pelo emocional, pelas respostas sexuais, né? Apetite e outras coisas mais. Então, por exemplo, quando você está com um apetite desordenado, comendo muito ou muito fraco, né? É o hipotálamo que está mandando sinal lá descontroladamente, certo? Também ocorre estímulos nervosos para a contração da musculatura, chamados tremores, né, que auxiliam a gerar o calor do corpo. Você vê tanto que o corpo é perfeito, então você começa a tremer para gerar calor. Né, e quando você tem os tremores, você gera calor. Então, por isso, quando a gente está muito frio, a gente treme, né? É o nosso corpo avisando que está frio e gerando calor também. A exposição prolongada ao frio também, pessoal, leva o hipótálamo a estimular algumas partes nossas de
hormônios, né? Como o hormônio de tireoestimulante, que é o de tireoide. Esse hormônio, ele faz com que a taxa metabólica nossa, ele aumente, né? E com isso, quando a taxa metabólica nossa aumenta, nosso corpo trabalha mais, nosso intestino trabalha mais, queima mais caloria e com isso produz mais calor para o corpo, né? Então, sim, o hipotálamo ele vai lá, induz o hipófise, né, a secretar esse hormônio, né, que é o TSH, e faz com que a taxa metabólica nossa aumenta. Portanto, pessoal, quando a gente está no frio, época do frio, né, todo mundo fala, nossa, época do frio dá fome, é por causa disso, porque ele está liberando, né, esse TSH para justamente fazer isso, para aquecer o nosso corpo. Então, quanto mais ele queima a caloria, né, melhor ele trabalha. O cenário oposto, quando passa com muito calor, né, pelo hipotálamo, está mais quente que o normal, ou às vezes você está num lugar muito quente, né, o hipotálamo ele vai avisar, né, o centro de perda de calor, né, e falar, olha, está muito quente, né, e esta região vai inibir o calor. Como que ele vai inibir esse calor? Ele vai levar à vasodilatação dos capilares superficiais da pele, aumentando o fluxo sanguíneo, né? Ou seja, no frio ele vai fechar, no calor ele vai aumentar, né? No frio ele vai contrair os vasos e no calor ele vai fazer o quê? Vai fazer a dilatação desses vasos. Por meio de muitas vezes superfícies para regular a temperatura, nosso corpo vai o quê? Vai continuar quente, né? E vai liberar o quê? Vai liberar suor. Suor, né? E o suor vai fazer o quê? Evaporar. Então, assim, nós temos que ter um contato muito grande, né? Verificar muito isso aí, beber muito líquido em questão disso aí. Em questão de quê? De manter a nossa temperatura, né? Então, com esse líquido a gente perde, né? Com um condutor de calor que a gente perde, na verdade, a sua evaporação vai causar o resfriamento do nosso organismo. Então, o suor vai sair, vai evaporar e o nosso organismo vai o quê? Vai simplesmente resfriar, né? Então, assim, nós temos uma parte muito importante na cabeça que é o hipotálamo, né? Que é uma parte do cérebro que vai ser responsável por isso aí, vai ser o nosso termômetro biológico, certo, pessoal? Então, pessoal, nós já falamos aqui, né, da temperatura, né, como que vai aferir os locais, as diferenças, né, e agora nós vamos falar também um pouco da transmissão desse calor. Sobre transmissão desse calor, o que é de importante nisso? É o transmissor, o que acontece? O que ele tem de importante? Como é que você vai transferir calor de uma pessoa para o meio ambiente e do meio ambiente para uma pessoa? Você chegou na clínica médica, seu paciente está com frio e você não tem um lençol para cobrir ele, né? O que você vai fazer? Você vai acender uma luz que vai aquecer, né? Como a gente vê em estufa, você vai fechar as janelas, como que você vai fazer? Então nós temos três opções, nós temos por condução, por conversão, né, e por irradiação. Então esses três são os três condutores de energia. Por condução, consiste na transferência de energia entre as partes formadas do corpo, sem que ocorra transporte de matéria durante o processo. Imagina a situação de um ferro quente, né? Tem sua barra metálica onde as suas extremidades está sendo colocada na presença de uma fonte de calor. Uma chama, por exemplo, né? A pessoa que está segurando a barra logo perceberá que a outra parte onde está segurando fica quente. Ou seja, já viu quando você pega uma barra de ferro, põe a ponta dela no fogo e segura? Você vai perceber que ela está esquentando. Às vezes a gente põe uma colher, muita gente tem aquelas colheres de ferro, né? Põe dentro do feijão e deixa. Na hora que você pega no cabo, está queimando, está fritando, né? Então isso aí é uma transferência de calor por condução, né? Onde acontece isso aí. Os materiais, né, eles vão conduzir o calor até você. Ele vai ter uma fonte de calor, né? E vai conduzir isso aí, uma barra de metal, algo do gênero, né? E a conversão. Conversão, pessoal, o nome já fala converter, né? É onde você vai tomar alimentos, sucos, refrigerante, água quente, água fervendo, e o seu corpo vai absorver isso, queimar essa gordura, né? Queimar essas proteínas e vai transformar em
energia. Tá? Então isso é a conversão. Ah, professor, eu estou com muito frio, estou com muito frio. Lembra que eu falei para vocês que quando o corpo está com frio, né, o hipotálamo vai avisar, vai liberar o TSH da tireoide e ela vai acelerar o seu metabolismo. Então o que acontece? Quando você come alguma coisa, ele vai ser acelerado e vai queimar calorias e isso vai fazer com que sua temperatura suba. Né? Então quando você come, queima calorias, sua temperatura também é elevada. Tá? Ah, professor, eu estou em repouso, estou tranquilo, aí então não vou comer, porque se eu comer eu vou entrar, vou ficar com febre. Não, não é assim que funciona. Nós temos um termômetro biológico nosso. Esse termômetro que vai definir. A temperatura está boa? A temperatura está ruim? Está alta? Está baixa? Como está essa temperatura? Ah, eu vou comer uma costelada, como uma patada de costela, aí fala, não fez digestão rápido, será que o meu corpo está com a temperatura normal? O que acontece? O seu corpo está normal, entendeu? Então, quando chega lá no seu cérebro lá que informa, olha, a temperatura está normal, você já fala assim, continua normal, tá tranquilo. Agora, se você sente frio que abaixa a temperatura, aí sim ele vai falar, não, então vamos fazer aqui, o que temos aqui? Vamos fazer combustão. Né? Então vamos queimar a caloria, ele comeu o que? Um quilo de costela, vamos queimar essa caloria dessa costela para transformar em calor para aquecer o corpo dele. Né? E a outra é a irradiação. Né? O que é essa irradiação? Ao contrário dos processos de condução e conversão que necessitam de um meio material para a transferência de calor, condução, uma barra de ferro ou alguma coisa, e a conversão, um alimento, a radiação é um processo que pode acontecer sem que exija um meio material. Né? Esse processo pode ocorrer por meio de ondas eletromagnéticas, né? Raios infravermelhos, e pode propagar a ausência no meio material do vácuo. Exemplo, você chega numa sala, está fria, uma sala pequena, você liga a lâmpada, você vai sentir que ela vai aquecer. Quando você vai trocar uma lâmpada que ela estava ligada, quando você pega nela, está fervendo, está quente, né? Então ela também dissipa calor. Isso é radiação, certo? Então quando tem raios eletromagnéticos ou infravermelho, você vai sentir o calor, né? E vai fazer, por exemplo, muita gente tira tatuagem no infravermelho. Por quê? Porque o infravermelho ele emite uma fonte de calor que vai fazer uma queimadura ali, apagando a tinta já colocada, né? Então, assim, dessa forma, que a Terra é aquecida pelo Sol, né, através da radiação. E diz que o café é mantido quentinho dentro de uma garrafa térmica também. Então, assim, são dois exemplos que nós temos, né? A Terra que é aquecida pela radiação e a garrafa térmica, né? Onde o café é mantido também quente justamente por conta disso, tá? Porque tem eletromagnetismo e vai fazer aquecer tudo isso, certo, pessoal? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Qualquer coisa a gente está à disposição. Então, pessoal, como nós já falamos aqui, né, sobre como, onde e como, né, regular a nossa temperatura, né, e onde é regular nosso termômetro biológico, agora nós vamos falar das etapas disso aí. Né? A primeira etapa é a hipotermia. O que é um paciente com hipotermia? Hipotermia é a característica dada pela temperatura abaixo de 35 graus. Quando o seu corpo está com a temperatura inferior a 35 graus, você está com hipotermia. E acontece que o corpo pede mais calor e pode gerar, né, mais problemas. Por exemplo, quando ele pede mais calor, o que acontece? O sangue tem que circular mais rápido. Se circular mais rápido, ele vai aumentar o quê? Seus batimentos cardíacos, né? Então, ele é causado por permanência prolongada em ambientes muito frios, né? Ou seja, às vezes você entra na geladeira e fica 10 minutinhos e sai, tudo bem. Mas às vezes você está andando na rua aí da meia-noite até as 3 da manhã tomando friagem, né? Então o seu corpo vai abaixando a temperatura até fazer uma hipotermia. E o que ocorre? A hipotermia, pessoal, ela é feita em 3 etapas. A primeira etapa, né? A temperatura cai entre 1 e 2 graus Celsius, né, causando arrepios e leve dormência nas mãos e pés. Ou seja, quando você começa a ter hipotermia, as pontas dos dedos adormecem, os pés adormecem, você começa a perder de 1 a 2 graus. Quando a temperatura cai, que você começa a perder de 2 a 4 graus, né,
o que faz com que as extremidades comecem a ficar azuladas, cianótica, né? Quando você perde de 2 a 4 graus, a sua cianose vai aparecer na ponta dos dedos, na ponta dos pés, né? Nos lábios, então fica com cianose. E a terceira etapa, quando cai abaixo disso aí, mais de 4 graus, né? Que vai perder os sentidos. O que é isso? Quando seu corpo resfria muito, 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 você perde aí, você está com 35 graus, você cai para 30, né? Você vai perder o nível de consciência, seu cérebro vai desligar o seu corpo. E quando isso acontece, né, você tem vários danos cerebrais. Então, quando está tendo a hipotermia, tem que ficar muito atento justamente por isso. A gente pega muito caso de morador de rua com hipotermia, né? Porque passa a noite na friagem e o corpo vai fazendo uma hipotermia. Dessa forma, surgem os principais sintomas de hipotermia. São importantes, né, a gente aumentar a temperatura corporal desse paciente. Como? Agasalha, permanece em lugar quente, esquenta ele por condução, por indução e por radiação, né? Condução, conversão e radiação. A gente vai aquecer esse paciente usando esses 3 módulos. Indução, você vai agasalhar esse paciente, né? Conversão, você vai alimentar esse paciente, né? E radiação, você vai aquecer, pôr um fogo perto dele ou levar ele para um lugar bem quente, uma estufa, para ele estar aquecendo e aumentando as suas temperaturas, né? E quais são os principais sintomas de uma hipotermia? Como é que eu vou reconhecer que meu paciente está com hipotermia? Cheguei lá no quarto da clínica médica e vou reconhecer que meu paciente está com hipotermia. Se ele tiver com hipotermia leve, a temperatura dele tiver de 33 e 35 graus, ele vai estar com tremores, pés e mãos frias, né? Dormência nos braços, nas pernas, perca, né, de destreza e cansaço. Então você chega, avalia o paciente, começa a conversar com ele, vê que ele está cansado, que ele está dislexo, né? Perda de destreza, que quando você não consegue levantar, não consegue movimentar, está com dormência nos braços, nas pernas, né? Pés e mãos frias e está com tremores. Então ele pode estar fazendo hipotermia de 33 a 35 graus. Se ele estiver fazendo a hipotermia moderada, que é abaixo de 33 graus a 30, de 33 a 30 graus abaixo, né, ele vai ter tremores violentos e incontroláveis. O que são esses tremores violentos e incontroláveis? Aquele que o paciente vibra mesmo, que você tenta segurar e não consegue, né? Vai ter um discurso lento e tremido, vai começar a gaguejar, bater queixo, né? Uma respiração mais lenta e mais fraca, uma pulsação mais fraca, uma dificuldade de controlar os movimentos do corpo também. E a hipotermia grave ou severa é quando está abaixo de 30 graus, né? Que ele vai ter perca de controle dos braços e pernas, perda de sentido, né? Respiração superficial, podendo até parar de respirar, uma pulsação irregular ou inexistente e as pupilas se dilatam, né? Então, além disso, pessoal, a hipotermia moderada também pode haver uma falta de atenção e perca de memória e sonolência, né? O paciente fica sonolento, perde memória, né? Então nós temos que ter muita atenção nisso aí. E um detalhe da hipotermia é que o que acontece com mais hipotermia são idosos e bebês, né? E um bebê a gente tem que ficar muito atento, pele fria, né? Menos reação, o bebê fica mais quieto, né? Se recusa a comer. Então isso aí já é um sintoma, pode ser um sintoma de hipotermia, certo, pessoal? Pessoal, nós falamos sobre a hipotermia, né? Agora nós vamos falar sobre a normotermia. O que é normotermia? Nós vamos falar normal, temperatura ambiente que não altera, né? Que o normal está tranquilo, né? Então, normotermia é a temperatura normal do corpo, não tem muito o que se falar. Febre, agora febre já tem muita coisa a se falar, né? Febre, nós conhecemos a febre. Por quê? Muita gente pensa que febre é doença e febre não é doença, né? Ela é sintomas, né? Então, assim, a febre não é uma doença entre si, ela geralmente é uma manifestação de alguma enfermidade, um sintoma de alguma enfermidade, né? A febre se caracteriza como um aumento, né, da temperatura acima de níveis normais, né? Entretanto, se não deve esquecer da temperatura do corpo humano apresenta variações, né? Como eu falei no início lá, ela tem variações, né? Se ferir na boca, no oral, se ferir no retal, se ferir no axilar, então ela tem essas variações, né?
Ao longo do dia, após a realização de atividades físicas, quando são submetidos a temperaturas elevadas, né, ou até mesmo onde tem medicação, né, dependendo do local, pode ter sim uma alteração de temperatura aí, né. De maneira geral, a temperatura ela vai ser, né, como eu falei, retal, né, bocal, né, na boca, né, que é oral, né, e nas axilas. O que acontece? Professor, a medicação não dá febre? Dá, pessoal. Quantas vezes a gente toma uma medicação, né? A bezetacil não é boa para dar febre no peão, né? Porque ela é muito forte, antibiótico. Então, né, muita gente tem reação e dá febre, né? Vai destacar também que tem uma variação muito grande em questão dos valores de que está com febre e de que não está com febre. Temperatura axilar, né, maior que 37,2 ou a retal acima de 38 são considerados como febrícula, né, ou apenas com uma febre começando, né. Então, assim, tem essa variação muito grande que a gente tem que ficar atento para saber se o paciente realmente está com febre, se o paciente não está com febre. Lá no início, lá quando eu falei para vocês, né, sobre colocar na axila, sobre colocar na região oral, na retal, nós vemos a variação de temperatura, né, onde a axila é de 0,3 a 0,6 mais baixa do que a oral, onde a oral tem um padrão, onde a retal é de 0,6 mais alta do que a oral. Então nós temos que ter essa atenção redobrada aos valores de temperatura. E hoje a gente tem muita enciclopédia, muitos autores, né, que variam aí entre 37 e 38 graus como temperaturas de febre, febril ou até mesmo normal, né? Então, quando você tem essa febre até 37,8 graus, é uma febre normal que todo mundo tem com algum problema de saúde, né? Algum tipo de infecção, então ela vai ter esse grau de febre. A partir desse momento, quando sobe esse grau de febre, ele passa a ser uma hipertermia, né? Que é um outro ponto referente à febre, né? E a hipertermia é uma situação onde o indivíduo apresenta um grande aumento de temperatura do corpo, né, devido a alguma falha que, por exemplo, do mecanismo, né, que diminui o calor no corpo. Né? Então, assim, teve uma falha de mecanismo que diminui o calor do corpo, faz com que ele tenha uma hipertermia. Essa hipertermia é quando a temperatura chega acima de 39 graus. Né? Então, o que acontece? Ele está muito alto, muito alto. Quando expor uma pessoa ao sol muito quente, né, a temperaturas de grande valor, esse paciente vai ter uma hipotermia. Então ele vai ter uma hipertermia antes, pois não, porque ele chega, a casa está pegando fogo, ele chega perto do fogo, ele vai ter uma hipertermia antes de começar a ter queimaduras na pele. Por quê? Porque vai subir essa temperatura do corpo dele, não rapidamente. Né? Assim como baixa a temperatura de 1, de 2 graus, sobe também de 1, de 2 graus. Né? Então isso aí nós temos que ter uma noção disso aí com o paciente. Nós temos que saber o que é isso aí para nós fazer o nosso atendimento do paciente. Né? Porque se você souber que ele está com a hipertermia ou com a hipotermia, você vai saber qual linha de segmento você vai tratar esse paciente, cuidando desse paciente, certo? A exposição de calor excessivo, né, causa a hipertermia, né? E como é que eu faço para me baixar essa temperatura? Da mesma forma, né? Medicação, às vezes a gente tem que já correr direto com o médico. Criança, quando a hipertermia, ele convulsiona, né? O adulto não. Então, sim, temos que direcionar o médico, né? Para o médico passar uma medicação para baixar essa temperatura, né? Então, o que acontece? A hipertermia é caracterizada por um aumento drástico da temperatura corporal central, né? E definida como temperatura do coração, pulmão, encéfalo e órgãos esplânicos, né? Estando geralmente compreendida entre 36,6 e 37,6 graus na hipertermia. A temperatura corporal central apresenta acima de 40 graus. Como a manutenção da temperatura do corpo é fundamental para o seu funcionamento, né? Esse aumento exagerado causa prejuízo aos tecidos, órgãos e organismos. É o que eu falei para vocês.
se a temperatura central do corpo está de 40 graus, a retal vai estar em 40,6 graus. Né? Então vai estar muito mais alto. Então nós temos que ter um cuidado redobrado sobre a hipotermia. Certo, pessoal? Tem alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Nós vamos estar lá no WhatsApp agora, né? Aguardando vocês para a gente ter um bate-papo sobre isso aí, né? Então vocês estão vendo que sinais vitais estudados em clínica médica, ele é muito, muito mais detalhado do que a gente vê antes. Porque a gente aprende a ferir uma PA, aprende a ferir uma temperatura, aprende a ver pulso, aprende a checar batimentos, mas nós sabemos para que realmente serve isso. Né? Se eu pegar a temperatura de um paciente, eu vou saber realmente como identificar se ele tem algum problema ou só mesmo com o aparelho termômetro em mãos. Então nós temos que ter muita atenção nisso aí, muita preocupação hoje nisso aí também. Então clínica médica é isso, é cuidado, é atenção. Tá? Clínica médica não é você ir lá ver um paciente, tirar sinais vitais, pulsionar ele e pronto, acabou. Não. Clínica médica é cuidados e atenção. E a gente tem que ter muita atenção porque nós lidamos com vidas. Certo, pessoal? Então vamos lá, qualquer dúvida estou à disposição. Tenha uma excelente noite.